Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Uma semana em que o São Paulo conseguiu garantir aí a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista, algo que não aconteceu, né, pelo menos nos últimos 2 anos. No ano retrasado, o São Paulo havia sido eliminado no Allianz Parque, apesar de jogar em casa, jogou no Allianz Parque, pelo Água Santa, ainda sob o comando do Rogério Ceni. Foi nos pênaltis, e no ano passado acabou caindo por esse mesmo Novo Horizontino sob o comando do Carpini. Então o São Paulo não passava, nos últimos 2 anos não havia passado para a semifinal como aconteceu agora. São Paulo, eu já falei aqui no vídeo da semana passada, projetando o que seria o jogo contra o Novo Horizontino, que na minha opinião o Zubeldia deveria manter esse esquema com 3 zagueiros, e foi exatamente o que ele fez nessas quartas de final. Não dá para dizer, obviamente, que o São Paulo fez um jogo brilhante, mas eu acho que também por méritos do próprio Novo Horizontino. Na minha opinião, o Novo Horizontino, entre os 4 clubes, sem ser os grandes que estavam ali nas quartas de final, era o time mais difícil, de ser batido. Um time que já vem com um trabalho um pouco mais longevo, manteve a base, tem o mesmo treinador, quase subiu no ano passado para a Série A. Então acho que o São Paulo realmente tinha ali um desafio bastante grande. Os 3 zagueiros acabaram dando para o São Paulo uma sustentação defensiva que o time até então não tinha apresentado. Vamos lembrar que o São Paulo havia insistido bastante durante o Campeonato Paulista com uma formação com aquele quarteto ofensivo, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. E isso, apesar de dar ofensivamente bastante qualidade para o time, na parte defensiva estava deixando o São Paulo com muitos buracos. Se com o Pablo Maia, nesses jogos já era difícil, já estava tendo essa dificuldade defensiva, sem o Pablo Maia depois da lesão, isso acabou inviabilizando praticamente o sistema com esses 4 jogadores de frente, pelo menos para começar um jogo, Claro que durante o jogo, dependendo da circunstância, isso pode acontecer, mas acabou que o São Paulo precisava de uma consistência defensiva um pouco maior. São Paulo que havia tomado 2 gols da Ponte Preta de virada dentro do Morumbis, tinha tomado 3 gols do Velo Clube também com esse time titular, então acho que o Zubeldia fez certo em priorizar um pouco mais nesse momento a consistência defensiva. E isso num sistema com 3 zagueiros, principalmente considerando os 3 zagueiros que a gente tem ali para fazer essa formação, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, e o próprio Juan ou Sabino como reservas, que também tem uma qualidade para dar essa sustentação, eu acho que é uma característica a ser aproveitada dentro desse elenco do São Paulo. O Zubeldia fez isso, defensivamente contra o Novo Horizontino o São Paulo praticamente não sofreu. É claro que isso tem um preço, porque ofensivamente também o time não produziu muito, ainda vai um tempo de adaptação, mas na minha opinião esse sistema tem sim que ter uma insistência, uma continuidade nesse momento. Se a gente pensar no jogo contra o Palmeiras, isso para mim tem uma urgência ainda maior, uma necessidade ainda maior, porque o São Paulo vai jogar fora de casa, é um time que sempre complica um pouco mais com o Palmeiras e tem tido sucesso nesse sistema com 3 zagueiros, pelo menos na parte defensiva, que é para uma semifinal de Campeonato Paulista jogando fora de casa, o que a gente vai precisar. O São Paulo tem que ir para o Allianz Parque preocupado, entre aspas, em fazer um jogo sólido na parte defensiva, e aí com isso vai começar a achar os espaços um pouco mais para jogar. Eu manteria, portanto, esse esquema para o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras e manteria basicamente a mesma escalação. Pensaria talvez em 2 mudanças. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu vou tentar explicar um pouco mais porque que talvez eu faria essas 2 mudanças a depender do que acontecer aí nessa sequência de treinos durante a semana. A primeira mudança, que acho que é a mais polêmica, talvez seria pensar na entrada do Igor Vinícius como ala direito no lugar do Cédric. Por que isso? Porque o Igor é um jogador melhor que o Cédric? Não, não é. O Cédric é um lateral mais técnico, um lateral mais completo, tem um passe e um cruzamento muito superiores ao do Igor Vinícius. Mas eu acho que para esse momento, para jogar com 3 zagueiros, o Igor já está mais adaptado a esse sistema. Já jogou outras vezes no São Paulo com esse sistema com 3 zagueiros, que é um sistema que potencializa a característica principal do Igor, que é a verticalidade, a ofensividade. Então eu acho que como o São Paulo vai se fechar e vai precisar de um desafogo pelos corredores de vez em quando, o Enzo Dias, que provavelmente deve ser o titular pela ala esquerda, vai ficar muito preso, porque é por onde cai o Estevão, então o Enzo não vai conseguir sair muito, que ele tem que fazer essa recomposição para não deixar o Estevão sozinho. Então acho que esse desafogo poderia acontecer justamente pelo setor direito. Então, repetindo,
Pensaria nessa mudança não porque eu acho que o Igor Vinícius é um jogador melhor do que o Cedric, mas sim porque eu acho que ele está mais adaptado a um sistema com 3 zagueiros e ele pode oferecer para o São Paulo justamente esse desafogo num corredor ali pelo lado direito, de repente fazer uma dobradinha com o Alisson e o Lucas por ali, gerar um certo desconforto no Palmeiras. Então talvez essa fosse uma primeira mudança que eu pensaria. A segunda mudança, né, a gente está sem o Pablo Maia, o Luiz Gustavo pode ser que volte, mas acredito que ele não vá ser titular e nem deve, né, tá um tempo bastante fora aí de treino e de ritmo de jogo. Eu trocaria o Marcos Antônio pelo Bobadilla. De novo, não porque eu acho que o Bobadilla vem fazendo grandes jogos ou vem pedindo passagem. Pelo contrário, o Marcos Antônio fez bons jogos nesses dois últimos recortes aí contra o São Bernardo e contra o Novo Horizontino, mas a gente sabe que o time do Palmeiras é um time muito físico, é um time que consegue controlar muito bem ali o meio de campo na questão da força física, na questão da imposição física. E o Marcos Antônio, apesar de ter bastante qualidade com a bola, com o passe, tratar bem a bola, fisicamente ele é bastante abaixo, inclusive em relação a porte físico, tamanho mesmo, força. Então talvez eu começasse com o Bobadilla nessa função de segundo volante ao lado do Alisson, porque o Bobadilla vai dar essa sustentação física um pouco maior do que a do Marcos Antônio, e o Bobadilla tem uma chegada na área do adversário também melhor do que a do Marcos Antônio. Ele chuta um pouco mais de longe, ele tem uma presença de área ali para cruzamento, para rebote, até para cabeceio, um pouco melhor do que o Marcos Antônio. Então eu pensaria talvez nessas duas alterações em relação à escalação que foi contra o Novo Horizontino, para a gente conseguir ter um time que bata um pouco mais de frente com o Palmeiras. Se jogar o Cedric e o Marcos Antônio, eu não vejo prejuízo nenhum, mas aí eu acho que vai ter que ter alguma adaptação, algum escape com outros jogadores, alguma proteção um pouco maior para o Marcos Antônio não perder tanto os duelos, porque a gente está vendo que ultimamente nos jogos entre São Paulo e Palmeiras, a questão dos duelos individuais vem resolvendo o jogo, né? Os jogos geralmente são mais amarrados, são clássicos, é assim mesmo. Então acho que São Paulo teria que ter essa preocupação. Com certeza o Zubeldia vai treinar isso durante a semana e aí, dependendo do decorrer dos treinos, são opções que ele tem, mantendo, na minha opinião, o esquema com 3 zagueiros. Bom, galera, vamos ver então como o Zubeldia vai a campo para esse jogo, para essa semifinal de segunda-feira. Agora é um novo campeonato, os 4 grandes passaram, o São Paulo tem uma possibilidade, claro que o Palmeiras joga em casa, com o apoio da torcida, campo sintético, todas essas discussões, mas São Paulo tem sim a possibilidade de um jogo único, de repente, conseguir a vaga para a final. Acho que isso é muito importante pensando em calendário, é muito importante pensando em confiança, em sequência de trabalho. Apesar de todas as críticas para o Zubeldia, eu já fiz várias aqui, é um novo campeonato, obviamente que a gente quer ver o São Paulo progredindo, de repente conquistando um título. Então vamos ver como que o time se porta nessa segunda-feira no Allianz Parque contra o Palmeiras, beleza? Obrigado pela audiência de todo mundo, um abraço, até a próxima.